Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, é uma satisfação estar em conjunto com a ABGD e a FRG Mídia para apresentar um pouco de alguns temas técnicos importantes para o setor de geração distribuída, em especial, dessa vez, sobre o tema de inversores e serviços ancilares, falando um pouco sobre esse tema que está em amplo debate no setor de geração distribuída e apresentando algumas visão técnica que possa contribuir para uma maior compreensão por parte de todos vocês sobre o que é esse serviço e o que pode ser no futuro vir a ser um ativo interessante para quem trabalha na geração distribuída. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Michels, tenho uma atuação técnica no setor de geração distribuída. Eu atuo junto ao Instituto de Redes Inteligentes da Universidade Federal de Santa Maria. Este é um instituto com foco em transferência de conhecimento gerado dentro da universidade para o mercado, aonde nós desenvolvemos projetos de pesquisa e desenvolvimento com financiamento de empresas, bem como nós também realizamos ensaios e prestação de serviços tecnológicos ao setor fotovoltaico. Dentre essa atuação nossa no setor, nós temos como destaque o Laboratório de Ensaio Fotovoltaico, onde nós realizamos ensaios de inversores fotovoltaicos para o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e continuamente qualificar o nosso mercado. Então, eu profissionalmente atuo há bastante tempo no setor de GD, também atuo diretamente no setor de normalização, atuando junto às comissões de normas da ABNT, agora sou coordenador do Brasil na IEC, nas normas internacionais, então eu trabalho tanto com pesquisa, também atuo no setor de apoio técnico ao mercado. Então, inicialmente, essa apresentação vai falar um pouco sobre o que são os serviços ancilares, pois os serviços ancilares, a definição deles, que vocês podem obter pela Electropédia, que define que os serviços ancilares são aqueles necessários para a operação do sistema de energia, que são fornecidas tanto pelo operador quanto por usuários. Então, é um serviço para fazer com que o sistema se mantenha operante. Os serviços típicos ancilares são estabilidade, ou seja, dar suporte para que o sistema elétrico se mantenha estável, robustez, torná-lo mais imunes a que um evento externo, exemplo, uma falta, perda de linha ou variação de carga, cause uma perda de estabilidade. Funcionalidade, que possibilite que ele opere melhor, conseguir com que, através do serviço fornecido pelos diversos atores aí do sistema de distribuição, fazer com que se aumente a capacidade operacional, ou seja, se consiga entregar mais energia, operar de uma maneira mais ampla com o mesmo recurso de infraestrutura do sistema. E também um outro serviço importante são os de perdas, ou seja, como otimizar o sistema elétrico através da atuação desses atores. Então, esses são típicos serviços ancilares, não apenas os únicos, podem ter haver outros. E tem o alvo tanto a parte de geração, quanto a transmissão, quanto a distribuição. Ele não é um serviço específico de nenhum elo do sistema elétrico. Observem que o Operador Nacional do Sistema, através do seu documento de referência que rege a sua atuação, que se chama Procedimento de Rede, e que geralmente é utilizado para balizar a operação de serviços de grande porte, ele define quais são os serviços ancilares que contribuem para a garantia e operacionalidade do Sistema Integrado Nacional. Inclui, no caso da definição deles, os controles primários e secundários de frequência das unidades geradoras. Aqui, fazendo um suporte, envolve indiretamente o sistema de geração distribuída, são suportabilidade transitórias a variações rápidas de frequência, a redução de potência ativa em sobrefrequência, ou seja, quando a frequência do sistema elétrico aumenta, isso dá uma informação indireta de que há um excesso de geração em relação à carga. E se não for limitado esse excesso de geração, vai ter que haver corte de geração em função de excesso de geração, mesmo que seja transitório. Então, se o sistema contribui reduzindo a potência, quando subir a frequência, ele reduz a potência, naturalmente a frequência vai começar a reduzir. Outro ele é quando a frequência reduz. Há uma falta de energia em relação à carga no sistema elétrico. Então, o balanço de energia está deficitário, ou seja, tem mais consumo do que fonte. Nesse caso, qualquer redução de potência da fonte geradora vai piorar o sistema.
a ideia seria poder contribuir com potência ativa ou ao menos manter a potência ativa gerada e não reduzir junto ou desconectar. Isso aqui já aconteceu problemas em países que teve uma penetração muito grande da geração distribuída, aonde a geração distribuída, quando houve uma variação de redução da frequência, ela se desconectou ou reduziu a potência e tornou mais grave o problema. Outros, tipo suporte de reativos e despacho complementar, eles são importantes no sistema integrado, mas não são efetivamente serviços ancilares ligados ao setor de geração distribuída. É um serviço de grande porte. Suporte de reativos é aquele gerado pelas usinas hidrelétricas que, à noite ou horário que ela não tem energia ativa, ela coloca o gerador síncrono operando como suporte de reativos. O despacho complementar ou de reserva operativa é aquela usina que fica pronta sem gerar energia ativa, operando num limite operacional mínimo, pronta para entrar quando tiver variações de potência ou necessitar. Acontece isso com energias térmicas que ficam paradas, às vezes gerando bem menos que a sua capacidade, mas é necessário porque a carga não acompanha continuamente toda a curva de geração prevista. Cada dia tem movimentos que fazem com que essa energia tenha ligeiras variações para cima e para baixo em relação ao previsto naquele momento do dia. E aí tem que ter alguma usina que faça essa complementaridade, uma vez que o sistema elétrico opera com um balanço permanente de energia. Toda energia consumida deve ser igual à energia produzida. Qualquer desbalanço ou vai aumentar a frequência ou vai reduzir a frequência, e os dois casos, se não for compensado, vai resultar em cortes ou blackout, ou da geração, no caso quando tiver excesso de geração, ou da carga quando houver déficit de geração. O terceiro é o autorrestabelecimento parcial integral, que é um auxílio na recomposição do sistema. Digamos que, porventura, ocorreu uma falha de energia que resultou, ou um problema que resultou no blackout, ou que resultou em corte de cargas no sistema. Quando essas cargas voltarem, elas têm que contribuir para a recomposição. Se entrar um grande volume ao mesmo tempo, vai gerar o quê? Uma variação muito abrupta de carga ou de geração e vai ocorrer o problema do item 3. Né? Vai ter um problema de geração tanto do controle primário e secundário, que é o item A, quanto no item C, que é o despacho complementar, vai ser prejudicado. E o outro é os sistemas especiais de proteção, como, por exemplo, na parte de geração distribuída, suportabilidade transitória, variações rápidas de tensão, de subtensão ou de sobretensão, tem o nome técnico em inglês, low voltage fault right-through, ou high voltage fault right-through, são variações instantâneas, rápidas, de tensão que ocorrem por algum evento, tipo uma queda de uma linha de grande porte, até o controle primário e secundário conseguirem fazer esse suporte. Então, isso aqui são serviços de apoio ao sistema integrado, e não especificamente à geração distribuída. Já na Lei 14.300 de 2022, ela fala sobre serviços ancilares e que isso pode vir a ser remunerado na GD, mas desde que sejam aqueles que beneficiem suas redes de distribuição ou microgeração. Ou seja, não estão restritos aos serviços que dão suporte ao sistema de distribuição. Aqueles serviços sistêmicos que eu mencionei no item anterior, que são ligados ao ONS, eles são obrigatórios e não remuneráveis, ou seja, eles são serviços que são básicos para manter a estabilidade do sistema elétrico. Então, quais são os serviços ancilares de distribuição? São aqueles que reduzem as perdas no sistema, ou seja, se consiga otimizar o sistema, que dão maior eficiência e capacidade, ou aqueles que reduzem o pico de potência. Quando a gente reduz o pico de potência, a gente aumenta a capacidade de um sistema de distribuição. Se eu consigo reduzir pico de potência, eu não preciso fazer repotencialização de cabos, repotencialização de transformadores, reguladores de tensão. Se eu consigo manter, não é a energia transferida que limita o investimento no sistema elétrico, e sim o pico de potência que é transmitido no sistema elétrico. Ou seja, se eu conseguir fazer com que a energia seja o mais plana possível, eu otimizo ao máximo a capacidade do sistema sem a necessidade de um grande investimento em repotencialização. Agora, se a energia está concentrada em poucas horas,
eu tenho que ter um investimento muito grande no sistema, mesmo que a maior parte do dia ele esteja ocioso. Isso também tem a ver com a postergação de investimentos por parte da concessionária e suas redes, ou seja, qualquer auxílio que se dê na redução de potência ou tornar mais plana a curva de potência. E também, outro ponto que aqui a geração distribuída tem um impacto. Quando a gente tem muita GD, vocês já devem ter, muitos de vocês, verificado, nós temos a questão de que a regulação da redistribuição pode piorar, ou seja, pode ocorrer momentos que há uma sobreelevação da tensão da distribuição provocada por uma grande quantidade de geração distribuída. Se uma dada região residencial tem muitas instalações de geração distribuída e a rede não for uma rede extremamente de baixa impedância, ou seja, com cabos grossos, transformadores grandes, ela tende a elevar a tensão e chega uma hora que ou o limite da geração distribuída, da regulação de tensão do PRODIST, ele é ultrapassado, ou vai ter algumas gerações distribuídas vão se desconectar do sistema elétrico. Os dois casos são bastante negativos para o sistema elétrico, ou seja, para os usuários e para o sistema como um todo. Então, se a geração distribuída puder contribuir para otimizar essa questão, que ela reduz o investimento, porque se eu tenho muita gente com geração distribuída e eu quero garantir que todos se conectem à regulação de tensão, uma das soluções é repotencializar o sistema, aumentar os transformadores, aumentar o diâmetro dos cabos, se consegue reduzir a impedância e esse efeito é reduzido, só que isso custa. E o outro é uma questão de energia, que é a questão de propiciar a redução do acionamento termoelétrico. Então, isso naturalmente, a geração distribuída, contribuindo com energia, ela faz com que se tenha uma redução do acionamento termoelétrico durante o dia. O problema é à noite. Muitas vezes vai ter que se ter o acionamento termoelétrico à noite, a menos que a nossa setor de geração distribuída também tenha capacidade de armazenamento ou de demanda variável, que a gente consiga consumir mais energia durante o dia ou armazenar energia durante o dia e entregar nos horários onde nós temos menor geração fotovoltaica. A partir dessas definições, nós vamos explicar o que são os serviços ancilares em sistemas fotovoltaicos que dão suporte ao sistema elétrico nacional, tanto na transmissão quanto na geração, que são aqueles itens que não são remuneráveis e que o ONS está solicitando a inclusão para que nós aumentamos a robustez e a estabilidade do sistema elétrico. Então, nas novas normas, que já está na nova RAC do Inmetro, estão requisitos de serviços ancilares quanto às variações rápidas de frequência, ou seja, transitórias de frequência quando ocorrem variações, por exemplo, de uma linha de transmissão que ocorre uma variação abrupta de frequência, nesse caso aqui uma redução de frequência. Então, o sistema de geração fotovoltaica deve se manter conectado e injetando potência para garantir que, se todo mundo desconectar, vai se reduzir a potência fornecida e vai se piorar esse problema, levando a blackout. Além disso, não pode se garantir que variações rápidas de frequência não resultem em desconexão desse sistema. Outra questão é o suporte secundário. Quando a frequência cair, ele deve manter a potência que ele estava injetando. No máximo, no pior caso, que ele pode manter é reduzir até o limite da corrente máxima. A corrente máxima deve ser continuada a ser injetada. E quando aumenta a frequência além do limite de 60,2 Hz, ele deve reduzir continuamente a frequência para garantir que se ajude ao balanço de potência ativa nesse processo. Isso aqui é um serviço ancilar de suporte ao sistema elétrico, ou seja, não remunerável. Outro dele, um auxílio à recomposição. Se por acaso ocorreu uma perda de rede, uma desconexão, você tem que, após essa volta da rede, que ocorreu nesse instante de tempo aqui, se aguardar um tempo que o ONS está pedindo 180 segundos e depois entrar em rampa de até 5 minutos. Por que isso? Isso aqui é para garantir que, se voltar todo mundo de súbito, muitos gigawatts no sistema elétrico, vai gerar um excesso de energia instantâneo e vai novamente gerar blackout. Ou seja, nós vamos começar a ter o efeito pisca-pisca. Desconecta, volta energia, volta muito rápido e não se consegue ajustar o balanço de potência. Então, para isso, esse apoio à recomposição também é um serviço ancilar.
Outro dele é variações rápidas de tensão, então se der uma subtensão rápida, ele não pode desconectar e também é um serviço não remunerável. Em contraponto ao caso anterior, agora nós vamos mostrar os serviços ancilares que dão suporte ao sistema de distribuição. Observem que o comando de potência ativa e reativa pode aumentar a região de operação do sistema fotovoltaico. Tá? Se não tiver um controle de potência ativa, ele vai cair fora da faixa operacional. Então, a gente controlando ou injetando potência ativa em determinados elementos, se consegue aumentar a operacionalização do sistema elétrico, aumentar o hosting capacity do sistema, ou seja, a capacidade de receber geração distribuída. Observem aqui que, para isso, em alguns casos, vai se ter que ter controle de potência ativa, ou seja, algumas unidades geradoras fotovoltaicas possivelmente vão ter um envelope, ou seja, o que elas podem injetar ou receber de potência ativa ideal seria isso aqui. Se elas seguirem essa curva ideal, ou seja, às vezes reduzirem a potência ativa, mesmo num horário que não seja o ideal, elas poderiam ser remuneradas por isso. Então, observem o porquê isso. Porque quando se tem uma penetração muito grande de solar, se tem uma variação muito grande de potência gerada transitória. É claro que com armazenamento isso se resolve. Nesse caso, você pode observar que, no caso da Califórnia, se consegue uma grande redução de consumo de gás natural quando se tem bastante sol, por exemplo, nos meses de verão, lá no hemisfério norte, que tem bastante consumo de ar-condicionado, a geração fotovoltaica é muito maior que nos meses de inverno, e isso faz com que não se tenha um aumento tão grande nesse horário do consumo de termoelétrica a gás, e obviamente isso é um suporte ancilar ao sistema de distribuição, porque se dá um suporte em energia. Por fim, nós vamos mostrar como operacionalizar isso. Temos já a ideia que tem vários serviços ancilares que podem ser realizados pela geração distribuída e contribuir de uma maneira geral para otimizar o sistema elétrico e para aumentar a disponibilidade do mesmo, inclusive em alguns casos aumentar a robustez, mas como operacionalizar isso? Os serviços que são sistêmicos, esses são não remuneráveis. Agora, os serviços que são de apoio local, AGD, como mostrado no último trecho da apresentação, eles são serviços remuneráveis. Contudo, como operacionalizar isso? A distribuidora vai ter que mandar comandos para o usuário. Só que eu não acredito que esses comandos sejam viáveis de ser feito um comando direto para cada gerador fotovoltaico. Por quê? Porque não tem um meio de garantir que esse serviço está sendo prestado e nem um meio de arbitragem e nem um canal seguro de comunicação. Se está desenvolvendo no Brasil uma normatização que já foi até aprovada, ligado à tarifação inteligente, utilizando medidores inteligentes, ou seja, protocolos de comunicação, utilizando redes proprietárias da distribuidora, que elas se comunicam a um agregador, que por sua vez está ligado ao centro de operação de distribuição, que com base nas premissas de otimização e de suporte do sistema elétrico como um todo de energia, mas também com uma demanda de regulação de tensão dos diversos usuários, ele manda comando para cada unidade consumidora e essa unidade consumidora vai fornecer o serviço ancilar. Contudo, alguém tem que ser árbitro para fazer tarifação. Tarifação exige arbitragem, alguém neutro que vai fazer esse comando. Então, vai haver uma necessidade de um medidor de energia que vai receber os comandos e vai passar para a unidade consumidora e vai avaliar se a unidade consumidora realiza esse serviço. Eu não enxergo uma maneira de remunerar serviço ancilar sem ter esse elo que garanta essa arbitragem e que faça uma avaliação independente, por assim dizer, do comando e da atuação da geração distribuída. Não adianta o comando vir para que a geração distribuída reduza a potência ativa, mas ela efetivamente não o fazer. Então, é preciso que ela garanta alguém que se comunique e avalie pela variação de potência aqui instantânea gerada, se avalie se realmente a geração distribuída reduziu a corrente ou reduziu a potência injetada. Então, é necessário nós desenvolvermos essa parte técnica para viabilizar tecnicamente e praticamente esse modelo de negócio. Eu entendo que esse tema é bastante amplo, eu dei uma visão geral desse ponto, eu enxergo que esse último ponto de nós criarmos uma definição objetiva dos serviços ancilares e um meio de viabilizar tecnicamente o negócio, que é o meio
de fazer um medidor inteligente com essa tarifação são fundamentais para que essa nova lei seja implementável no Brasil. Agradeço a atenção de todos mais uma vez, agradeço ao convite e devolvo a palavra aos moderadores. Obrigado.